Então, pessoas, precisamos tratar sobre maternidade. Sou mãe? Não. Pai? Tampouco. E não ando pretendendo deixar o legado da nossa miséria, como diria o bom Brás Cubas. No entanto, é emergencial discutir essa instituição, a maternidade, dentro da composição da instituição família e sociedade no século XXI. Então, gente, tô grávida. Oi? Sabe que sua vida acabou. Sua vida começou agora. Contrata uma babá. Contrata uma doula. E um astrólogo. Vai no médico todo dia, senão você pode perder. Não contrata ninguém. Tira uma licença agora do trabalho de um ano. Enxoval tem que ser em Miami. Tudo a metade do preço. Até porque, dentro dessa modernidade reflexiva sobre a qual o Rick Beck discute, a construção das identidades, dos papéis sociais, dos dispositivos dessas instituições estão cada vez mais relativizados e são, notadamente, mais destrutivos. Boa parte de quem analisa o processo da construção da maternidade tem entendido que ela é mais resultado de uma gestão histórica corrosiva sobre a identidade da mulher do que de um processo de construção saudável do indivíduo junto a um espaço de afeto e desenvolvimento. E eu acredito que, claro, nós não estejamos descobrindo uma maternidade abusiva, mas revelando, de fato, uma estrutura que secularmente tem sido bastante degenerativa. E olha que nós estamos aqui num longo circuito de empatia e de estudo para compreender esse cenário sobre a condição feminina. Já perpassamos inúmeros temas, de turismo sexual, a anorexia, masculinidade tóxica, ao espaço da mulher na ciência, tratamos de gravidez na adolescência, de violência obstétrica e chegamos nesse momento para discutir sobre a gestão da maternidade no século XXI e da forma como nós entendemos essa maternidade como instituição social, Bom, para início de conversa, é fundamental que nós entendamos o choque sobre o próprio conceito de maternidade dentro da sociedade em que nós estamos. Na verdade, boa parte dessa concepção de maternidade com a qual a gente convive todos os dias atribui a isso, a vivência disso, um código de felicidade muito grande. Ou seja, a partir do momento em que uma mulher se torna mãe, ela se torna realizada. Eu não sei se você consegue enxergar uma primeira problematização dentro dessa própria construção. A mulher não tem nenhum código de autonomia. Dentro dessa concepção não existe liberdade à condição feminina. A condição feminina está subjugada à sua condição de mãe, à existência de filhos, ao pertencimento a essa instituição ou a essa fase da vida, digamos assim, e a identidade da mulher está terminantemente presa a esse dispositivo. E a gente sabe que desde os primeiros passos do feminismo enquanto matriz de pensamento e de vivência, essas pautas sobre liberdade, equidade e identidade têm sido bastante discutidas. E aí a maternidade se torna um ponto de questionamento muito grande. Até porque nós sabemos que boa parte dessa concepção sobre felicidade e sobre realização da mulher faz parte de uma narrativa secularmente reproduzida e extremamente romantizada sobre o que é ser mãe, o que é ser mulher, o que é existir em sociedade, E boa parte dessa narrativa romantizada, sobre a qual inúmeras teóricas têm discutido bastante, acredito que a Ann Ockler seja uma das figuras que mais debate sobre essas narrativas, reproduz a ideia de que maternidade está associada a um dom. Sim, assim como você pode ter talento para música, para escrita ou para comunicação, você tem dom para ter filhos, Você tem o dom da maternidade. E esse dom está perpassado por uma noção de vocação.
Eu odeio essa palavra, mas ela faz parte desse processo. Ou seja, toda mulher está, de certa forma, destinada, vocacionada a ser mãe. Esse é o destino que lhe cabe. E a partir do momento em que esse destino não for cumprido, a condição da mulher está, de certa forma, afetada e perdida. Além da noção de dom, de vocação, a questão da maternidade está transbordante de afeto. E claro, o afeto não é um aspecto negativo de maneira alguma, mas ele está, claro, como uma aura de comoção muito grande, como uma cortina de fumaça, que na maioria das vezes impede a análise real sobre o que é maternidade, que impede que nós observemos de fato quais são os problemas que cercam a condição da mulher em relação à prisão ou ao condicionamento da maternidade para que uma mulher seja mulher de fato. Então, toda vez que se trata de afeto, nós não estamos dispensando o afeto das relações humanas, mas nós estamos discutindo a forma como o afeto dificulta a percepção um pouco mais lógica de como nós nos organizamos em sociedade. É um processo antigo? Nem tanto, sabe? Essa noção, na verdade, nasce com uma construção cultural, sobre a qual eu já falei várias vezes. Toda vez que eu toco no assunto infância ou construção de corpo, eu volto a esse recorte sobre a condução da cultura burguesa. E boa parte desse valor associado à maternidade está associada à ascensão da classe burguesa ali pelo final do século XVIII e pelo início do século XIX, que inclusive é responsável, como eu já citei em muitas aulas, para a criação do conceito de infância. Sim, essa noção de que a criança precisa ser resguardada, protegida, principalmente pela sua condição mais frágil, mais vulnerável, é também a mesma época em que criam essa concepção de maternidade. Ah, mas então você está dizendo que as classes antes da ascensão dessa burguesia não entendiam a maternidade assim? Não, de maneira alguma. Ter filhos, na verdade, até a ascensão dessa classe, era simplesmente uma forma de manter a estrutura do capital. Afinal de contas, você deve ter estudado aí, dentre a formação da sociedade medieval, como ter um filho homem como primogênito era fundamental para manter o nome da família e a permanência das posses, das propriedades. Era uma dimensão econômica. Da mesma forma que seria fundamental que os filhos mais novos fossem responsáveis pela ampliação desse patrimônio ou pela moralização do nome da família, conduzidos à igreja ou à cavalaria. Isso era muito comum. O que tem de construção, de vocação de ser mãe aqui? Não, a mulher era simplesmente o espaço para a reprodução dos filhos e não necessariamente uma criatura dotada de dons, de vocação ou de afeto. Até porque dificilmente os filhos eram criados próximo à mãe. Eram dados às amas de leite, que foram inclusive a matriz para o desenvolvimento de mortalidade infantil ao longo de toda a sociedade, até o século XIX e XX, ou eram entregues a tutores, ou eram conduzidos a internatos, ou eram estudados nos mosteiros, nos conventos, mas não ficavam na companhia da mãe. Essa ideia dos filhos presos à mãe, porque ela é o centro dos afetos, isso é uma construção super moderna, extremamente contemporânea, data aqui das transformações da classe burguesa dentro da Revolução Francesa. A sociedade do passado não conheceu esses valores, nem essa carga afetiva transbordante que nós associamos à condição da mulher e da mãe aqui. É uma invenção nova. E olha que curioso disso, porque pessoas desse período mesmo, ou um pouco depois desse período, foram grandes críticos desse processo. Eu sempre consigo ver, eu sempre cito, na verdade, a figura do Gustave Flaubert na literatura criticando arduamente essa construção. Gustave Flaubert é o maior nome do realismo francês, né? Praticamente inaugura o realismo na Europa. Eu até citei, inclusive, Gustave Flaubert numa das últimas produções para o YouTube, não sei se você viu, sobre literatura. Porque Madame Bovary, dentro da obra dele, é um expoente de crítica, sabe, a esse valor. Quase que eu escrevi Madame Flaubert aqui,
colocando como marida da Gustave. Então, Madame Bovary é uma das representações mais intensas sobre isso, de uma figura feminina que não tem essas bases dessas narrativas de dom, vocação, afeto, sacralidade da maternidade. Não. Inclusive ela tem vários problemas com a filha, tem uma relação difícil com ela, tem dificuldade de reconhecer uma construção afetuosa com ela, e ela é humana, perfeitamente humana nisso, fora dessas narrativas romantizadas, e se culpa, como boa parte das mulheres se culpa dentro desses processos, né? A versão brasileira do Gustavo Flaubert, Machado de Assis, também trouxe isso dentro do cenário brasileiro, se eu não me engano, com uma obra chamada Esaú e Jacó, que é uma crítica ferrenha também a essa construção pesada da maternidade idealizada e como inúmeras mulheres não conseguem, ou simplesmente não são vocacionadas a isso, simplesmente porque são mulheres. Então, esses dois escritores trouxeram uma crítica forte a isso. E essa discussão reverberou durante muito tempo sobre a imposição romantizada de papéis sociais que a sociedade viveu séculos e séculos e séculos. E essa construção da cultura burguesa negligencia a base de construção da maternidade. Porque ser mãe, assim como ser pai, ser professor ou desempenhar qualquer papel em sociedade, demanda construção, demanda uma matriz de maioridade identitária, né? Se eu for lá recorrer a Kant, e essa cultura burguesa elimina isso. Uma mulher não precisa aprender a ser mãe, ela nasce simplesmente. Mulheres têm o dom, mulheres sabem fazer, né? Que a mulher, simplesmente. E isso cria um cenário extremamente opressivo para boa parte das mulheres, que obviamente não vem, né, gente, com um chip instalado. A única coisa que está instalada no corpo da mulher é o aparelho reprodutor que vai permitir que ela engravide e a produção hormonal que vai conduzir esse desenvolvimento. Só, porque conhecimento de fato sobre maternidade não existe pronto para nenhuma mulher. Assim como o fato de ter engravidado não significa que ela saiba lidar com uma criança ou com uma vida que dependa dela. Isso precisa ser construído, aprendido. E isso é negado às mulheres, né? Desde a primeira infância, raramente se fala sobre a condição de realização dessa mulher ou da construção da maternidade, porque a mulher precisa aprender sobre isso. Mulher nasce sabendo, é o valor que se constrói. Bom, que outros braços nós podemos puxar de problematização dessa instituição moral social, né? Eu acredito que uma das primeiras questões mais significativas seja essa naturalização, né, da maternidade como um viés que afeta até o sistema de saúde e que é um bloqueio para que mulheres sejam ou tenham visão crítica sobre a própria condição de maternidade. Nós já tivemos uma mega aula, inclusive tensa, para falar sobre violência obstétrica. Então, é mais ou menos nesse setor. Mulheres não têm voz para decidir sobre o parto, mulheres não têm voz para discutir a construção da maternidade, mulheres são terminantemente execradas e marginalizadas em sociedade. Caso discutam alguma coisa sobre aborto, não pode. Plano de parto é o médico que sabe, a mulher não tem direito de discutir, de debater, de criticar, né? Porque a condição da maternidade é nata. Então não há o processo de debate. Significa que essa naturalização vai totalmente de encontro a tudo que já cresceu com ciência, o desenvolvimento da própria ciência médica, da obstetrícia, tem tanta visão mais complexa sobre o protagonismo da mulher no processo de gestação, na necessidade de discutir a construção da maternidade, de evitar, inclusive, realidades que possam culminar em depressão pós-parto, que é extremamente perigoso, né? Num processo mais consciente e maduro
de entendimento da maternidade. Há um desenvolvimento muito grande disso, do campo científico em torno dessa questão. Há um desenvolvimento significativo também da legislação que apoia isso. Na aula que eu trabalhei sobre violência obstétrica, eu citei essa matriz de legislação que garante essa humanização da condução da gravidez. Mas isso não significa que tenha havido uma alteração em termos de comportamento em sociedade ou no sistema de atenção de saúde. Já venho batendo nessa velha tecla inúmeras vezes, entra tema, sai tema. O fato de haver uma lei ou de haver uma matriz científica não significa que comportamentos vão ser alterados. Porque, né, minha senhora, se uma lei fosse suficiente para alterar um comportamento, esse país não tinha mais casos de racismo, nós não teríamos mais problemas com feminicídio, com violência doméstica e com mais uma lista interminável de crises e de anomalias que estão tecnicamente proibidas por lei. Então, comportamento é guiado por uma moral intuitiva. Essa mesma moral intuitiva que coloca a mulher numa condição de fragilidade, porque a mãe é colocada sobre esse viés vulnerável, que eles chamam de viés de gênero, ela é menos ouvida, tudo que ela diz é chilique, precisa ensinar como ela vai lidar com isso, não precisa, ela já nasceu sabendo, ela não pode discutir nada, porque há um tabu gigantesco sobre a condução dessa maternidade dentro dessa matriz de comportamento que não permite nenhum debate a respeito. Quem fala de moral intuitiva numa dimensão super simples é o John Green. Eu já citei John Green várias e várias vezes e é uma das concepções mais básicas dessa sociedade. Boa parte do que a gente julga certo e errado não está numa seara de reflexão, numa matriz de lógica. Não, é que é. Intuitivamente nós acreditamos que é e reproduzimos esse senso comum sem questionar se ele é perigoso, se ele causa dramas, se ele causa problemas ou não. Vai. E a sociedade vai reproduzindo isso interminavelmente sem ser capaz de romper um circuito. Lei da inércia, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento se não houver nenhuma força mais forte numa outra direção ou uma força que tenha poder de atrito para parar esse corpo. Há forças, há a força da ciência e da lei, mas o coeficiente dessa força não tem sido suficiente para coibir o movimento cada vez mais agressivo, cada vez mais violento. Então, segue-se ainda essa moral intuitiva que reproduz esse enviesamento da mulher, a vulnerabilidade atribuída a ela e o tabu para debater isso. Essa naturalização da maternidade, então, naturaliza tanto essa condição sacra da maternidade, quanto todas as violências que o sistema de saúde e o modelo de sociedade mantém sobre a condição da gravidez, do parto ou da condição neonatal. Porque aqui, quando nós tratamos de violência obstétrica, você deve se lembrar da forma como muitas vezes uma mulher é agredida, como ela é silenciada, como o contexto de parto é agressivo para ela, como muitas vezes esse impacto deixa traumas terríveis, da falta de orientação sobre o que fazer. E é uma realidade que atravessa os séculos. Você pode perguntar para sua mãe, para sua avó, para suas tias, se elas já sofreram algum nível de violência no pré-natal ou durante o parto, e com certeza elas vão ter que ser um relato, sobre a forma agressiva com que foram tratadas ou a forma como nunca puderam opinar, ou o grande, imenso desespero que tiveram na primeira gestação e a falta absurda de informação sobre como lidar com a criança, porque ninguém pode falar. Tiveram que buscar as pressas, a família, os vizinhos, porque o sistema de saúde não fala. Não precisa, Mulher nasce sabendo.
Então, e nunca necessariamente elas tiveram a preocupação de denunciar isso, de falar sobre ou de polemizar, porque afinal de contas isso foi naturalizado, e quando a única realidade que você conhece é a realidade da violência, questionar não faz sentido, né? Até porque você não considera que isso seja problema. Sem contar que o número absurdo de cesáreas que não deveria acontecer, porque é procedimento cirúrgico de risco, e os inúmeros problemas derivados disso aí, né? Em relação à depressão pós-parto, à perda da imunidade para a criança e aos inúmeros problemas relacionados a isso. Naturalizou. Entra naquela questão de uma violência começar a fazer parte de um código político, a ponto de essa violência dentro de um código político e moral ser banalizada? É isso que você está falando? É isso que eu estou falando. Então, eu estou falando de banalidade do mal da Hannah Arendt? Sim, você pode usar a banalidade do mal da Hannah Arendt dentro desse sistema com tranquilidade. Não estamos falando aqui de um quadro perceptível, até porque o mal banalizado ele não é perceptível. E a gente só começa a notar mesmo quando as pessoas dizem: olha, isso é um absurdo, isso não deveria continuar dessa forma, né? Uma parte considerável disso a gente vê dentro dos estudos sobre humanização da medicina, né? Dentro do trabalho da obstetrícia hoje, né? Mas não alcança, né? Como eu disse, não é uma força capaz de romper esse movimento. Então, isso ainda é um drama muito grande. E ter filhos significa, então, ter medo, significa sentir dor, significa sofrer angústias, ansiedades, né? E nenhuma dessas informações pode ser exposta. Porque qualquer mulher que fale dos seus medos, das suas dores, das suas angústias, não vai ser considerada a mãe perfeita que traz a maternidade como felicidade. Olha que peso é essa dizer que maternidade é uma condição feliz. Porque as mulheres que sofrem nesse processo não podem dizer que não são felizes. E elas precisam esconder isso, porque isso afeta o julgamento que elas recebem em sociedade. A mãe precisa irradiar felicidade e a sua aura divina, mesmo que ela esteja em frangalhos, mesmo que a maternidade para ela represente um pesadelo. Não pode, porque foi sacralizada e naturalizada, considerada assim a apoteose da existência da mulher e a realização dela, né? Bom, para além desse código vinculado à naturalização, que é bastante próximo dos debates que fizemos sobre violência obstétrica, né, e a evolução disso no sistema de saúde, eu não posso deixar de maneira alguma de citar a dinâmica do mercado de trabalho em relação a isso aqui, que é outra base hiperpolêmica quando diz respeito à maternidade. Bom, o mercado de trabalho, você sabe bem que foi uma das maiores conquistas das mulheres de todos os tempos. Na verdade, é o momento em que elas declaram a possibilidade daquela liberdade que eu citei lá no início, de poder gerir a própria vida sem precisar do aval, né, masculino, sem precisar se sujeitar à condição masculina. Essa realidade só começa a acontecer mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial, porque na primeira as mulheres eram só substitutas dos homens. Quando os homens voltassem da guerra, elas precisariam abrir mão do seu trabalho. Na Segunda Guerra, elas têm cargos realmente e começam a participar ativamente do mercado. Por completo, hoje? Não, que isso de maneira alguma. Embora não se trate do assunto com tanta clareza. Maternidade e mercado são cenários hoje inconciliáveis para a existência da mulher. Até porque, dentre essa narrativa romântica, nós temos uma contribuição da psicanálise, que considera que o filho é a responsabilidade integral da mãe. Ou seja, a mãe
é a que decide o futuro psicossocial da criança. Ou seja, se essa mulher abre mão dos cuidados integrais da tutela do filho, né, ela vai ser acusada de negligente, de desnaturada. Nossa, fazia um século que eu não usava essa palavra, desnaturada, né? De relapsa e que ela não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação aos filhos. Nós vemos essa visão como um lastro da psicanálise, né? A gente encontra isso aqui discutido tanto por Freud quanto por Lacan, psicanálise, a analfabeta aqui, né? Freud tem um pouco sobre isso, e Lacan, como um dos maiores seguidores de Freud, também tem. E ajudaram a endossar essa ideia. Lacan fala do outro primordial. O outro primordial é a mãe. Ou seja, a inexistência da mãe compromete para sempre a existência do indivíduo. E aqui nós estamos falando de uma mãe que morre, que desaparece, que some, que abandona a criança. Estamos falando de uma mãe só que cumpre horas de trabalho. E mesmo assim, não funciona. A gente sabe que mulheres são julgadas quase sempre quando tentam lidar com o mercado de trabalho. E caso elas não tentem lidar com o mercado de trabalho, elas são julgadas também. Porque veja só, se uma mulher faz renúncia desse mercado de trabalho, né, porque ela vai cuidar integralmente dos filhos, seguindo essa visão lacaniana, freudiana, sobre a relevância da presença constante, da onipresença materna, ela vai ser julgada pelo fortalecimento do patriarcado. Ou seja, essa aí está dando o golpe, porque essa aí foi ter filho, nunca mais trabalhou, agora vive escorada do marido, porque não tinha nem vontade de trabalhar. Olha que mulher sem perspectiva. Porque isso aí só dá trabalho pro coitado do marido, que trabalha dia e noite para sustentar a casa e os meninos, e ela mesmo que é bom não faz nada. Só você colar o ouvido aí no muro da sua casa que você vai escutar essas fofocas. Por outro lado, se a mulher tenta a conciliação entre mercado de trabalho e maternidade, né, tendo filhos e mantendo trabalho, carreira e tudo mais, ela vai ser julgada pela negligência. Como eu citei agora há pouco, é uma desnaturada, é uma irresponsável, porque esses meninos aí vai virar tudo uns degenerados, porque a mãe está na rua, ganhando dinheiro para cumprir a vaidade dela, para comprar bolsa e sapato, porque não está nem aí para esses meninos vivem jogados na casa dos outros, porque ninguém cuida desses meninos. Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa, né? Então, a mulher não tem perdão. Veja como é contraditória e absurda essa noção dentro de sociedade. A mulher está errada caso ela não tenha filhos, porque ela não se realizou completamente como mulher. E ela está errada caso ela tenha filhos também, porque caso ela tente conciliar isso com o trabalho, que é uma conquista do século XX, ela é uma desnaturada. Se ela não concilia, ela não faz jus à luta que veio sendo desenvolvida. Agora para e coloca o homem no lugar. Se o homem tenta renunciar ao trabalho para cuidar dos filhos, esse homem não é santo, não, esse homem é Deus. Você pode pedir graça que você alcança. Maravilhoso, porque é incrível. Esse homem é divino. Olha o que ele está fazendo pelos filhos. Maravilhoso. Esses filhos vão ser incríveis. Se esse homem, por outro lado, tenta conciliar o seu trabalho com a condição paterna, né, com o cuidado com os filhos, ele é mais que santo, né? Ele é um mártir, porque ele trabalha o dia todo, se sacrifica, aguenta, né, os sacos da vida todos e ainda chega amoroso, afetuoso para dar atenção aos seus filhos. Esse é o homem Rodrigo Hilbert reeditado, vai ser elogiado enquanto viver, posto no altar, né? Vão fazer música para ele, vão fazer filme sobre ele. Você entende agora por que Dona Simone de Beauvoir
é tão categórica quando diz que nós vivemos numa sociedade feita por homens e para homens? Porque o homem é elogiado e vangloriado, e seja lá qual for a escolha que ele faça. A mulher é apedrejada, marginalizada e vulnerabilizada, independente da escolha que ela faça. Não existe escolha para ela e ela ainda assim vai ser criticada. Então, quando Simone fala de uma sociedade centrada na figura do homem, ela quer dizer isso. O homem é, nesse caso, ainda o centro. Ah, mas isso não é uma forma tão severa assim. Observe o comportamento. A gente não nota, porque como eu acabava de dizer, naturaliza, né? Mas ainda é assim. E eu nem toquei no assunto mais grave, porque além de a mulher receber esse mega julgamento, independente da escolha que ela faça, é difícil ela conseguir essa conciliação. Porque para ela conseguir essa conciliação, ela ainda vai batalhar um horror para conseguir uma vaga. Porque ela é considerada menos produtiva, ela é considerada menos apta para a maioria dos cargos, porque ela divide a atenção, já que o filho é a responsabilidade só dela. Ela fez sozinha, né? Juntou um óvulo com o outro e fez o menino. Né? Ela é responsável por inteiro, então ela não tem possibilidade de se dedicar ao trabalho. Se ela estiver em idade de engravidar ou grávida, menos chance ainda. Porque afinal de contas ela vai precisar se afastar do trabalho para cuidar do nascituro, né? Questão óbvia. Então, o contexto para a mulher no mercado é extremamente severo, extremamente grave. Não é à toa que, de acordo com o censo do IBGE de 2015, a taxa de desemprego é exponencialmente maior entre as mulheres. E claro, mulheres que são mães ou que estão em idade de engravidar ou já grávidas recebem 70% do valor que uma mulher geralmente recebe em condições de não gravidez. E uma mulher em condição de não gravidez já recebe menos do que um homem. Então você já entende a escadinha aqui, né? De precarização da lógica de mercado. Você está entendendo o buraco? O tamanho do problema para se discutir maternidade? Né? Então, com o mercado, terrível, terrível. E aqui há uma outra área pouco discutida, na verdade, para a qual se dá pouca atenção. Eu considero que a atenção é pouca diante da complexidade do problema. É a questão estética. Porque, olha, você menina que está me ouvindo, né? E eu tenho aqui 90% do meu público feminino, então é para você mesmo. Não existe a possibilidade de você engravidar sem que seu corpo seja alterado. Isso é um fato, viu? Essa alteração pode ser grande, pode ser pequena, mas vai haver alteração. Né? A gente sabe sobre o desenvolvimento de estrias, sobre flacidez, alargamento do quadril, né? A perda, muitas das vezes, da elasticidade da pele, problemas quase sempre envolvendo, né, ruguinhas, peles de galinha, marcas de expressão. Aquele frescor de beleza juvenil tende a diminuir um pouco. Né? Uma mulher, depois de ter filhos, ganha um outro padrão de beleza. Vai ser julgada? Absurdamente, até porque nós sabemos que a estética feminina dentro da sociedade, né, contemporânea ainda, porque toda vez que eu falo disso parece que eu estou na Idade Média, eu acho que a Idade Média não está tão longe de nós, né? Ela é ainda um aspecto de sucesso social, ou seja, uma mulher ainda tem o seu sucesso condicionado à estética, ou seja, ser mãe é quase sempre um atestado de fracasso. Ou seja, em torno de uma mulher que engravidou ou que tem filhos, ronda o medo de nunca mais conseguir trabalho. Já está difícil. Conciliar já vai ser trabalhoso. E se ela não trouxer os padrões estéticos joviais e, né, puros dos 20 anos, ela vai ter mais dificuldade ainda, porque o mercado secciona as mulheres conforme a padronagem estética. Ela ainda sofre o receio de não ser mais desejada, né? Se caso ela seja casada, ela ainda vai sofrer o risco de viver um divórcio ou traições do marido,
que o marido é a besta fera que busca carne fresca para se alimentar, sangue novo, né? A gente sabe dessa construção do pai ancestral, sobre o qual Lacan também falou. E essa mulher vê toda a sua vida ameaçada. Você não sabe o impacto que isso é para o desenvolvimento da saúde mental da mulher, da saúde mental da mãe. Porque aqui, dentro dessa questão, a matriz, né, para o desenvolvimento da depressão, pós-parto, principalmente porque pós-parto a mulher é esquecida na família e dá atenção só para a criança, dá-se atenção só para a criança, né? A mulher sofre aqui o peso quase sempre de negligenciar a amamentação. Sim, o aleitamento materno é prejudicado por essa realidade, porque há o mito, né? E parte desse mito tem algum fundamento, de que o aleitamento materno faz com que o vigor e, né, a beleza dos seios se perca. A grande maioria das mulheres não tem condições para cirurgias plásticas, para recuperar essa forma original, né? Então, a mulher vive com todos esses temores e o impacto para a saúde mental dela é imensa. Ou seja, nós ainda vivemos sob a égide de uma fetichização absurda sobre o indivíduo. E quando eu falo de fetichização, eu estou me referindo mesmo ao conceito de Marx, quando da discussão sobre como nós transformamos o valor das coisas como preço, como mercadoria. As pessoas aqui são mercadorizadas, a mulher é mercadorizada. Enquanto esse sucesso social não estiver associado ao sucesso sexual erótico, a mulher sofre riscos, né? Eu vou trocar pelo erótico, que eu acho que faz mais sentido, dentro da construção do fetiche. Aqui, enquanto se esse sucesso erótico for ameaçado, a existência e a identidade dessa mulher também é ameaçada. Então veja que louco. Essa mulher é obrigada a ter filhos porque socialmente se construiu esse valor, apregoado inclusive pela matriz cristã. A cristandade é uma das poucas matrizes religiosas que sustenta essas crenças todas. A maioria das outras matrizes religiosas não traz isso. É uma exclusividade da cristandade. Da mesma forma que, ao mesmo tempo, ela não tem possibilidade de voltar ao mercado, ela é condenada caso ela volte, ela é condenada caso ela não volte, ela tem o corpo dela dilacerado aqui, e dilacerado socialmente, eu quero dizer, e tem o risco de perder toda a visibilidade, o prestígio e o sucesso que ela poderia ter. Como é que você vive um negócio desse, né? E onde? Onde tem esse debate? Não tem esse debate. Esse debate é silencioso. A discussão não aparece, não há um debate sobre isso, a não ser quando pautas mais severas brotam, como a questão do aborto, ou de mulheres que declaram que não querem ter filhos, e a polêmica que isso gera, né? Então, situação bastante tensa. Vez ou outra tentam erotizar mulheres que são mães, né? Você deve ter visto uma música da Fergie, caso você queira olhar depois. Fergie fez uma música chamada MILF, e MILF é uma sigla em inglês para mulheres que, para mamães que ainda são, né, viáveis, objetificáveis. E a Fergie inclusive fez parte dos Black Eyed Peas. Não sei se você aí, né, Centennial sabe do que eu estou dizendo. Mas a Fergie já é mãe e reuniu outras mães fetichizadas para uma música como Kim Kardashian, Alessandra Ambrosio e outras tantas lá. Não sei se isso foi bom, porque na minha opinião traz mais objetificação, né? Quando na verdade nós teríamos que discutir como isso é perigoso e opressivo para boa parte dessas mulheres, como adoecem os seus filhos e como colocam em risco toda uma estrutura de sociedade. Então, se você, né, minha senhora, for discutir saídas a respeito disso aqui, é basicamente o mesmo campo de saída que eu já havia discutido há algum tempo sobre violência obstétrica. É um investimento massivo em saúde da mulher. O sistema de atenção à saúde da mulher ainda é muito precário e muito abaixo do que precisaria ser.
É preciso desenvolver núcleos de saúde da mulher. Esses núcleos podem partir de estruturas que nós já temos, como a Estratégia da Saúde da Família, que é um sucesso, inclusive, dentro do Sistema Único de Saúde. ESF eu acho que existe desde 94 no Brasil e já alcança cerca de 60% do território nacional. Então é bacana, já tem muitas unidades, muito profissional e é baseado nessa noção de saúde comunitária, sabe? De levar atenção às pessoas em vez de esperar que elas procurem por ajuda. É ir atrás, sabe? Orientar, tanto com apoio psicológico, quanto com apoio obstétrico, ginecológico, para lidar com a complexidade disso aqui. Né? Porque a atenção de saúde mental deve vir junto com a atenção obstetrícia, fundamental, para que a maternidade saia dessa visão romântica, distorcida, né, dos contos de fada, e venha para um campo em que realmente as pessoas se sintam felizes e bem, né, com a condição da maternidade, para que ela não seja um fardo. Né? E se nós mexemos com essas estruturas e com essa informação em sociedade, talvez nós consigamos trazer visibilidade, menos violência e menos banalização de um contexto tão doído, tão pesado. Ok?